cumprimentar a igreja aqui presente com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem recebe a paz do Senhor Jesus? Quem está ansioso pela palavra de Deus? Quem está de verdade desejoso pelo pão vivo do céu? Pegue a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, leremos o capítulo 6 e o versículo de número 25 de Mateus. Leiamos, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão? E todas estas coisas vos serão? Senhor, fala conosco através desta palavra. Querido, nós lemos capítulo 6 e o versículos 25 até o versículo de número 33 do Evangelho de Mateus. E esta seção está dentro de uma outra porção maior. O Sermão da Montanha, ou das Bem-aventuranças, não termina no capítulo 5. Na verdade, começa no capítulo 5 e se estende até o capítulo 7. Algumas pessoas leem: eu leio as Bem-aventuranças e é só aquilo ali. De forma alguma. O Cristo, no capítulo 5, quer mostrar para os cidadãos do reino, o perfil, o caráter do cidadão do reino, ou como viver no reino. Cristo começa com as bem-aventuranças, dizendo qual é o caráter, qual é o perfil ético do cidadão do reino. E ele vai avançando. Depois ele vai dizer que o cidadão do reino, ele é um sal da terra e luz no mundo. Depois ele vai afirmar que ele mesmo é o cumprimento de toda a lei mosaica. Depois de mostrar que ele é o cumprimento da lei mosaica, e isso está escrito nos versículos 17 até o versículo de número 26 do capítulo 5. Ainda no capítulo 5, versículos de número 27 ao 30, ele vai mostrar que todo o pecado tem origem no coração do homem. Não é externo, é interno, já está no homem. Nos versículos de número 31 ao versículo 32, ele vai mostrar que o casamento ele é sagrado, é instituído pelo Todo-Poderoso. Dos versículos 33 ao 37 do capítulo 5, Jesus mostra que devemos honrar os votos e os juramentos. Depois dos versículos 38 até o 42, Jesus mostra que não devemos nos vingar, não devemos usar jamais de vingança. Ou melhor, um cidadão do reino jamais usará da vingança contra aqueles que lhes fazem o mal. Nos versículos 43 até o versículo 48, Jesus mostra que o cidadão do reino, ele ama até quem odeia ele. Olha que coisa tremenda.
E quando nós chegamos no capítulo 6, Jesus mostra como é viver no reino de Deus, dos versículos 1 ao versículo 4. Dos versículos 5 até o versículo de número 15, Jesus vai mostrar um modelo de oração. Como orar ao Pai. Como se inicia, como se desenvolve e como conclui-se uma oração. E ele mostra que a oração é um relacionamento com Deus. É mais do que pedir, é mostrar dependência do Senhor nosso Deus. Dos versículos de número 16 ao 18 do capítulo 6, ele mostra que jejuar é uma forma de adorar a Deus. Dos versículos 19 até o versículo 21, ele diz que devemos investir. Ele ensina que o cidadão do reino investe todos os seus tesouros, todos os seus recursos na manutenção do reino de Deus. Dos versículos 22 até o versículo 23, ele diz que o cidadão do reino tem um corpo santificado e por isso brilha e glorifica ao nome do Senhor Deus. Você pode glorificar ao nome do Senhor nosso Deus? No versículo de número 24 do capítulo 6, Jesus mostra que devemos servir, ou melhor, o cidadão do reino de Deus serve unicamente a Deus. Não tem outro que lhe chame a atenção, não tem outro que lhe atraia, como a presença de Deus nos atrai. Dos versículos de número 25, que é esta porção, e você me pergunta, pregador, porque você está mostrando todas as partes do capítulo 5 e do capítulo 6, é para mostrar que a porção que o Espírito Santo me motivou a expor para vocês, faz parte de um compêndio maior, de um corpo maior textual, e que eu não poderia tirar do contexto e expor aqui, sem contextualizá-lo. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Dos versículos 25 até o versículo 34, Jesus mostra que o cidadão do reino, ele deve confiar unicamente na providência divina. Deixa eu fazer uma pergunta. Em quem você tem depositado sua confiança? Uma outra pergunta. O que é mais importante para você? As coisas ou a presença de Deus? Me permita fazer uma outra pergunta. O que está ocupando o espaço máximo do seu coração? Se agora Deus te desse a oportunidade para você fazer um pedido, qual seria o pedido que você faria? Você sabia que aquilo que a gente mais se prende, aquilo que mais a gente se dedica, isso se torna o nosso ídolo, o nosso Deus? Aquilo que mais priorizamos se torna o nosso Deus. Quando Jesus apresenta, nos versículos 25 em diante, as 3 necessidades básicas do ser humano, ele não está negando que eu preciso comer, beber e vestir. Ele não está dizendo, parem de trabalhar. Aqui não é um texto para fomentar a preguiça. Aqui não é um texto para que alguém diga, eu vou cruzar meus braços, porque eu aprendi lá, eu li no texto que Deus é o Deus da providência. Ele vai mandar para mim? Não, isso é ideia de gente preguiçosa. Porque o trabalho não é castigo. O trabalho é um culto a Deus. O trabalho é uma forma de honrar o nome do Senhor. O trabalho não foi instituído depois da queda, foi antes da queda. Deus tinha dado para Adão, olha, cultive, todo o jardim está às suas mãos. Ali já estava instituído o trabalho, lavre, cultive, organize, nomeie. Ali estava instituído o trabalho. Quando que o homem entendeu que o trabalho seria um castigo? Quando ele caiu. Quando ele caiu, ou seja, quando ele se afastou de Deus, ele entende
que aquilo que glorifica a Deus não é para o seu bem, não é para a sua glória, ele entende que é uma forma opressora. E existe até alguns que defendem uma ideia que o trabalho é uma forma de opressão e que os patrões são opressores e o trabalhador são os oprimidos. Há ideais assim. Há ideais defendidos numa sociedade socialista, onde o trabalho, o empregador é o opressor e o empregado é o oprimido e coloca empregado contra o patrão. Isso é inversão de valores, porque o Senhor nos manda honrar a nossa liderança, honrar os nossos patrões. Senhores, honrando eles, estaremos glorificando ao Senhor. Como dissemos, o texto não é uma abertura ou um louvor à preguiça, muito pelo contrário, é mostrar que o cidadão do reino não fica ocioso, não fica ansioso por aquilo que ele sabe que quando ele chegar ao limite dele, o Deus que ele serve é o Deus do impossível, se revelará dizendo: filho, tão somente porque você confia em mim, está aqui a minha ajuda, está aqui o meu socorro. Quantos acreditam nisso? Da glória a Deus. Olha o que as escrituras vão dizer, nas palavras de Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, ou não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer. Não andeis desesperados, como se o comer, como se o beber, como se o vestir fosse a prioridade da vida. Posso fazer uma pergunta? Quando é que as coisas tomou o lugar de Deus? Quando que o dinheiro passou a ser mais importante do que a presença de Deus? Quando foi que as coisas materiais assumiram na sua vida mais importância, mais significado do que a presença de Deus? Certa vez o Senhor falou com uma igreja, enviou uma carta para uma igreja dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe o que Cristo estava dizendo? Vocês me tiraram de prioridade e colocaram outras coisas. Quando que as coisas, quando a criação assumiu o lugar do Criador? Justamente quando a criação se afastou do Criador. Você quer entender por que a vida, ela segue uma direção que não é a vontade de Deus? Você quer entender por que muitas pessoas quebram a cabeça? Vocês querem saber por que as pessoas vivem quebrando a cabeça, batendo com a cabeça, é um adágio popular, batendo com a cabeça aqui e acolá? Quando estes perdem a direção e o sentido da vida. Quando eles deixam de priorizar a presença do Criador e passam a priorizar as coisas criadas pelo Criador. Deixa eu te falar uma coisa e te adiantar aqui: as coisas que vocês veem, uma hora dessas deixará de existir. O próprio Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Basear a vida no comer, no beber, no vestir, no ter é viver uma vida inútil, é viver uma vida sem sentido. Se a vida é só para acúmulo de dinheiro, ela perde o sentido. Se a vida é trabalhar para ser alguém reconhecido nesta vida, nesse espaço, nesse íntere, nesse pequeno espaço de tempo, isto é vão. Porque tudo isto passa, a fama passa, a glória passa, o dinheiro acaba, a glória acaba, a força acaba, a aparência física acaba, o dinheiro pode desaparecer do banco, os títulos também podem passar. Logo, a vida não pode estar baseada naquilo que é temporal. A nossa vida precisa estar baseada e firmada em algo que seja maior do que aquilo que eu vejo, do que aquilo que eu toco. E só tem algo que é maior do que o que eu vejo e do que o que eu toco. É o Criador de todas as coisas e a sua palavra.
Se você acredita, pode aplaudir a Ele, pode glorificar a Ele. Há muitas pessoas que dizem assim, sabe aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque o Deus deles é o ventre. Tem pessoas que não vivem, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que não vivem bem. Sabe aquela porção da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia? Está falando que é o de cada dia. O amanhã não existe para mim. Deus já está lá. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mim cabe o agora, o momento agora. Pregador, o que tem a ver esse trecho da oração do Pai Nosso? É que ele assegura dizendo assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não está dizendo que é amanhã, depois. Ele está dizendo hoje. Tem pessoas que querem o pão de amanhã, de daqui a 10 anos, 30 anos, 40 anos e acaba não vivendo. Trabalha para acumular, perde saúde e depois gasta tudo que ajuntou para recuperar a saúde. Não tem tempo de qualidade com a família, não tem tempo de qualidade. Não sabe o que é lazer, porque é trabalhar, para quê? Porque eu quero o carro, surgiu um novo carro, eu quero. Algum problema posso ir? Não. Algum problema ter bens materiais? Nenhum problema. O problema é quando eu vivo em torno disto. É quando eu vivo com esse objetivo, apenas o material, apenas o corruptível, apenas o passageiro. Aí é que está o problema. O problema é quando a prioridade está nas coisas. O problema está quando eu prendo o meu coração, quando eu finco o meu coração a estas coisas. Isto vai acarretar ansiedade, depressão. Porque não basta só o pão de hoje. Eu tenho que ter o pão de daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Eu nem sei se eu vou estar vivo. E eu deixo de viver o agora, eu deixo de usufruir o agora, eu deixo de usufruir os benefícios que Deus tem me dado nesta presente vida, nesse presente momento. Quanto tempo nós dedicamos hoje a Deus? Hoje. Quanto tempo você dedica ao Senhor da sua vida? Aquilo que você dedica à sua vida, é duro isto. Aquilo que você dedica à sua vida, isso se torna o seu Deus. Aquilo que você mais prioriza, isso se torna o seu Deus. Só que nós vivemos tão cegos nessa sociedade pós-moderna, onde as coisas são mais importantes, onde o ter sufoca o ser, e aí nós temos muitas posses, muitos títulos, mas são seres vazios, que perambulam, têm voz de humanos, têm mãos, têm pés, têm olhos, têm ouvidos, mas não sente a vida. Não sente a vida, sabe? Tem pés, mas é como se estivessem amarrados, porque eles não andam no agora, eles já querem andar no futuro que ainda não existe. Aí é que está. Dedicando-nos a estas coisas passageiras e supérfluas, as coisas se tornam o seu Deus. E quando essas coisas acabam, aí vem a frustração. Tem pessoas que põem a saúde em prioridade. Tem pessoas que colocam o emprego em prioridade. Tem pessoas que colocam o dinheiro em prioridade. Tem pessoas que colocam as conquistas em prioridade. E tudo isso passa. Se a prioridade da minha vida, se a prioridade do meu ser não é a presença de Deus, eu estou vivendo em vão. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero que você passe a viver colocando o Criador em prioridade na sua vida. Pode aplaudir.
Não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Lembro-me de ver as pessoas com mais idade dizer assim: eu nasci nu e estou vestido. Quem nunca ouviu isto? Certa feita, um pai teve que repreender a filha, porque queria dezenas de pares de sapatos. E ele pergunta: filha, porventura, és uma centopeia? Você só tem 2 pés. Para que dezenas de pares de sapato? Você não acha que você está querendo impressionar? Você não acha que você está querendo viver para os outros e não para si? É a sociedade do consumismo, do consumo desenfreado e que torna-se uma doença. O consumismo é uma doença. Consumir não há nenhum problema. Consumir é possuir ou adquirir aquilo que é necessidade básica para você. Consumismo é você ser dominado por uma compulsão, onde você precisa ter, comprar, e depois se perguntar: para que foi que eu comprei? Lembre-se de uma coisa: um roupeiro cheio de roupas, uma geladeira, uma despensa cheia de comida, uma conta recheada, isso não é sinônimo de estar bem. Isso não é sinônimo de que a sua vida está boa. Não sentir nenhuma dor no seu corpo não é sinônimo de que você está vivendo uma vida ideal. Porque Jesus vem mostrar nessa sessão que lemos, que não é tendo alimento, não é tendo o que vestir, não é tendo o que beber, que significa que a vida é boa, ou que maravilha, vou folgar. Não, não. Ele disse que a vida maravilhosa é daqueles que se contentam com a presença de Deus. Daqueles que se contentam com a presença do Criador. Ou seja, eu posso não ter dinheiro, as portas podem estar fechadas, a despensa pode estar vazia, mas eu estou cheio da presença do Senhor. É possível, pregador? É possível. Como disse o apóstolo Paulo dentro de uma sessão também do capítulo 4, versículo 10 ao 13. No 13 ele disse: pode sim, porque nós podemos tudo, se é Cristo que nos fortalece. Se é Cristo que nos fortalece, o mesmo vigor para pregar empregado será o mesmo vigor para pregar desempregado. Será o mesmo vigor, a mesma fé, a mesma esperança de alguém enfermo, está cheio de saúde e vai poder pregar também até enfermo. Porque uma coisa não quer dizer outra. Estar bem com Deus é estar próximo com Ele e seguir suas diretrizes, seguir a sua vontade. Estar bem com Deus é mesmo a vida andando na contramão daquilo que você crê e daquilo que você busca, e você conservar-se na presença do Senhor. Levante as mãos. As circunstâncias não vão te arrebatar da presença de Deus. As circunstâncias não vão frustrar você. As circunstâncias não vão parar você. As circunstâncias não terão poder de mexer na sua fé e no seu relacionamento com Deus, porque maior é a presença do Senhor na sua vida. Só quem acredita pode glorificar ao Senhor Jesus com bastante alegria. Olha que coisa. Por que, Senhor, o cidadão do céu não vai estar ansioso pelo que come e pelo que bebe? Não é que ele está de braços cruzados. Ele está trabalhando. Ele está se projetando. Ele está se organizando. Mas ele sabe que há um Deus que gere a sua vida. Por isso ele entende que quando as coisas fugirem do seu controle, não foge do controle de Deus.
Ele entende que as coisas, o mar vai ficar bravio, mas aquele que chamou está dentro do barco com a gente. Ele não vai dar chiliques por aí, não vai andar desesperado. Por quê? Ele tem uma direção, ele tem um Deus que direciona ele. Ele vai poder passar até pelo deserto. Quem crê nisto? Passa até pelo deserto, vai passar até pelo vale, mas vai passar confiando, porque a presença está com ele, a presença está conosco. Presença de quem? É de uma liderança forte? Não, é de um Deus todo-poderoso. Quem é que está com você? O todo-poderoso. Por isso Davi disse: o Senhor é meu pastor, logo eu não sinto falta de nada. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, e se está no controle da sua vida, você pode dormir tranquilo. Quando a ansiedade vier, quando o desespero vier, você vai dizer assim: para, eu sou um cidadão do reino, nem venha, eu sou um cidadão que acredita no controle do Todo-Poderoso, e Ele está cuidando dos detalhes que eu não posso. Halamas declama lamaias. Oramas declama lamaias. Aleluias. O cidadão do reino entende que não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter saúde, não é sobre ter uma vida folgada, mas sobre ter a presença de Deus. Quem entende que é isto? É sobre ter a presença de Deus. Aí Jesus vai dizer assim: não ande ansioso. E eu vou mostrar um exemplo. Sabe as aves do céu? Já viu uma ave? Os pássaros. Já viu eles plantando? Eles plantam? Não. Ajuntam em celeiro? Também não. Já viu alguma faminta? Já viu alguma passando privação? Já viu alguma desamparada? Nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: não tendes muito mais valor do que elas? Trazendo. Foi pelas aves que Jesus morreu? Foi pelos pássaros que Jesus morreu? Foi por você. Aleluia. Diz: vocês têm mais valor do que aves. Um Deus que alimenta aves, porventura deixará a sua criação, que foi feita com as suas mãos de amor e misericórdia, porventura Ele não providenciará aquilo que Ele está vendo que está faltando na sua vida? Isso é um tapa sem mãos na gente. É um tapa sem mãos. É Deus dizendo: desperta, as coisas estão te cegando. Se eu cuido de animais, se eu cuido de aves, eu não vou cuidar de você? Se eu cuido das aves, eu as alimento, porventura eu não vou cuidar de você? Queridos, precisamos reconhecer o poder de Deus. Estamos precisando conhecer mais ao Senhor, para não ficarmos em templos dizendo aleluia, glória a Deus, batendo palmas, porque grande és tu, sem conhecer esse Deus. Deus não é uma emoção, Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é arrepios, Deus é um Deus pessoal, um ser pessoal que se relaciona com a sua criação, relaciona-se com os seus servos e que conhece na intimidade as necessidades dos seus servos. Por isso aqueles que conhecem Deus pode entrar até na fornalha, porque sabe que Deus estará com ele, pode entrar na cova de leões, porque entende que Deus estará com ele. Deus não está preso no tempo, Deus não está preso no espaço, Ele está além, Ele é transcendente, é poderoso, está no controle, não perde o controle, está com você, te ajuda, te socorre, te acompanha. Oramaste clama lamaias. Aleluia. Ele acompanha aqueles que priorizam a presença dele. Por que as pessoas dizem: Deus está distante de mim? Porque a gente quer as coisas e os benefícios de Deus e não a sua presença. No versículo 27 diz:
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Sabe o que Deus está dizendo? Faz aquilo que foi lhe confiado fazer. Entenda que você é um ser limitado. E quando você chegar nas questões impossíveis, isso aí não é sua especialidade. Não vá perder o seu sono, não perca a sua paz, não perca a sua tranquilidade por aquilo que você entende que não é para você. Vai dormir tranquilo. Tem muita gente quebrando a cara, tem muita gente quebrando a cabeça com questões que não é para ele. O diabo, desde a queda de Adão e Eva, engana o homem, dizendo: você vai ser igual a Deus. Aí vem o humanismo dizendo: olha, o homem é um Deus, o homem é o centro de todas as coisas, o homem é a medida de todas as coisas. E não é não, meu camarada. Você nasce, cresce, reproduz até, mas vai morrer. E pode, antes de morrer, terminar numa cama. Pode ficar impossibilitado, inabilitado, debilitado. Os nossos braços são fraquinhos, se cansam. As nossas pernas têm limite. O nosso intelecto tem limite, a nossa mente é rasa. Que profundidade é o saber de Deus, que profundidade é o Todo-Poderoso. Você é limitado, meu irmão. Por isso, priorize o Deus Todo-Poderoso, priorize a presença dEle, porque quem tem presença não se desespera quando chega no impossível. Impossível, repete para a pessoa que está ao seu lado: impossível é especialidade de Deus. Especialidade de Deus. É especialidade de Deus. Sabe como eu costumo fazer? Antes de dormir, as Escrituras dizem para nós que Deus não dorme, não cochila e nem vacila. E nem toscaneja, né? Deus não dorme. O sono é para o homem. Deus não dorme. Soberano, está no controle de todas as coisas. Eu durmo, eu me canso. Senhor, terminei mais um dia. Tem essa questão aqui. Como o Senhor não dorme, segura para mim e me deixa dormir em paz. Que fica rolando, não, cadê, Senhor? Senhor, e agora? Aí fica vendo o dia amanhecer. Vem um novo dia, ir para o trabalho estressado. Por quê? Porque eu dormi preocupado. É algo que está tirando. Se está tirando o seu sono, é Deus dizendo para você: não é para você não, tá bom? Por que é que quando o carro quebra a gente leva para o mecânico? E quando nós chegamos no nosso limite a gente quer ultrapassar? Por que quando as dores vêm a gente sabe que é o médico que deve procurar? E por que quando chega uma situação que é o nosso limite a gente vai se desesperar? É Deus dizendo: ei, eu deixei a sua vida com limite para você saber que você precisa estar comigo. Eu permito isto, as dificuldades, os intempéries, para você perceber que a sua vida não avança sem a minha presença. Eu quero que você entenda que a vida não tem sentido longe de mim, só tem sentido na minha presença, comigo, eu em você e você em mim. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Será que você entende isto? Será que você pode glorificar a Deus por isto? Muita gente frustrada, irmãos. Pergunta, que parou de congregar: é porque eu recebi oração e não fui curado. É porque eu fiz o voto e a porta não abriu. Sabe por que Deus não abriu? Sabe por que Deus não curou ainda? Sabe por que Deus ainda não resolveu a causa? É Deus dizendo assim: ei, prioriza a minha presença. Quando você priorizar a minha presença, eu vou fazer você entender que não é sobre cura, não é sobre dinheiro, não é sobre pão, não é sobre carne, não é sobre vestir, é sobre necessidade da minha presença.
Ai, pregador, mas está tão duro de ouvir isto. É isto mesmo. A verdade, ela vem nos dando soco nos rins. A verdade vem nos levantando e dizendo: pá, baixa a bola, não é sobre você, é sobre a minha presença. Aleluia, é sobre a minha presença. No Antigo Testamento tem uma passagem interessante, que é um homem chamado Obed-Edom, que quando o rei Davi, ele pede para que a arca fique na casa dele, Obed-Edom recebe. A arca simbolizava a presença de Deus. Ele recebeu a presença de Deus com tanta alegria. Ele recebeu a presença de Deus na sua casa com tanta alegria, que está escrito o seguinte, está escrito que Deus abençoou, em 3 meses, Deus abençoou Obed-Edom, e ele prosperou tremendamente. Não é que ele disse assim: põe a presença de Deus aqui porque eu quero ficar rico. Põe a presença de Deus aqui porque eu quero conquistar, eu quero ser reconhecido. Não, porque ele recebeu, valorizou a presença de Deus o abençoou. Quem são os homens mais ricos? Os que estão na presença de Deus. Quantos aqui já estão na presença do Senhor? Tem muita gente afastada, sabia? Tem muita gente distante do Senhor. Tem muita gente distante do Senhor, quer um copo com água, mas não quer a fonte de água da vida. Esta noite é uma noite de oportunidade. Jesus trata da alimentação e põe como figura os pássaros. E depois ele diz, versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem afiam. E eu vos digo, olha a figura que ele usa, Salomão, em toda a sua glória, nem mesmo Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, porque se Deus assim vestiu a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Qual o valor que tem uma grama? Nasce agora, daqui a um pouco queima. Uma planta nasce, daqui a um pouco murcha. Ele está dizendo, cuidado, porque assim como a erva é sua vida também. Se você focar no vestir, lembre-se que assim como os lírios do campo, que o Pai veste o campo, e eles secam, assim será a sua vida também. Lembre-se que a vida é passageira, que não é sobre vestir, não é sobre a melhor marca. Não adianta estar com as melhores vestidos, com as melhores marcas, se não estiver vestido com as roupas do Cordeiro, de justiça. De nada adianta calçar os melhores sapatos, de nada adianta vestir os melhores ternos, de nada adianta vestir as melhores camisas, os melhores vestidos, se você já não está vestido com as roupas do Cordeiro, as roupas de justiça. Cristo escreve uma carta a uma igreja chamada Laodiceia, que se gloriava, que se vestia com os melhores tecidos, e Deus disse assim para eles, vocês estão nus diante de mim. Vocês estão nus diante de mim. E se gloriavam por ter muito ouro. E Deus disse, vocês também são pobres. E outra, eles se gloriavam por ter o melhor colírio da época, a medicina mais avançada. Eles, vocês também são cegos diante de mim. Deus disse, vocês são como água morna, que provoca ojeriza, ânsia de vômito. Eu vou vomitar vocês também da minha boca. Deus está dizendo, não priorize o vestir que aparenta para os homens. Se preocupe com a vestimenta qual vocês necessitam. É a vestimenta que o Pai Celestial dá para vocês. Sabe qual é? As roupas do Cordeiro. Roupas de justiça. Porque as nossas roupas aqui nos permitem acessar diversos ambientes. Mas elas não serão capazes de nos fazer acessar o céu. De nada vai adiantar. Por isso não fique focando no externo, não fique focando no passageiro, no transitório, tudo passa, tudo é vaidade. Foque no seu relacionamento com Deus, priorize o seu relacionamento com Deus.
E falando nisso, me permita fazer uma pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Como está você e Deus? Seja sincero agora. O Espírito Santo está diante de você agora. Aleluia. Como está seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? É sobre isto. Ainda nos versículos de número 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios é que procuram, ou que se preocupam. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele está dizendo: quem vive focando nas coisas terrenas é quem ainda não tem relacionamento com Deus. Quem foca no transitório, no passageiro, é quem ainda não tem relacionamento com Deus. Quem já tem relacionamento com o Senhor não foca no material, foca no permanente. Foca no permanente. Um exemplo aqui, bem prático. Está o cego de Jericó, está Jesus e está a multidão. O cego é curado. De quem é a glória? Quem permanece? A cura, o cego ou Jesus? Jesus. Traz essa realidade para os dias de hoje. O cego não existe mais, a multidão já desapareceu, e quem é que permanece? Jesus. Ele está dizendo: priorize Ele, priorize a presença dEle, priorize a presença dEle, esteja com Ele, esteja agarrado com Ele. Versículo 33, mas buscai primeiro, olha isso aqui, Jesus vai concluir essa sessão dizendo que a prioridade de vocês, que a prioridade do cidadão do reino, seja primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor. E aí ele diz assim: todas estas coisas, todas estas coisas, que todas estas coisas são essas: comer, beber e vestir. Diz assim: vos serão acrescentados. Ele está dizendo: foque na presença, foque em relacionamento com Deus, e todas estas coisas, tem pessoas que dizem todas as demais, não é demais aqui, e todas estas coisas que ele citou serão acrescentadas, porque Deus conhece a necessidade do cidadão do reino. O cidadão do reino, ele segue em outra direção. O cidadão do reino tem uma outra visão. Se Deus manda ele caminhar, ainda que seja um terreno, não tenha nem a área, não tenha nem o espaço, a estrada, ele segue. Porque se Deus mandou ele dar passos para frente, Deus é poderoso para fazer o chão aparecer. Você crê nisto? Porque fé é isto. É caminhar mesmo não vendo o chão, mesmo não vendo a direção, mesmo não vendo ainda a providência, mesmo ainda não vendo a cura, mesmo ainda não vendo o céu aberto, mas continuar acreditando, continuar confiando. Por quê? Porque meu sentimento, porque alguém me disse? Não, porque as Escrituras diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porque as Escrituras me asseguram que toda a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Quantos confiam nisto? Viva nesta direção. O cidadão do reino busca em primeiro lugar, ou seja, a prioridade da vida dele é a glória de Deus, é a presença do Senhor. E as demais coisas, e as outras coisas, desculpe, e estas coisas, e todas estas coisas, nós cremos, Deus acrescentará em nossas vidas. Pastor, eu vou cruzar meus braços. Não, você vai descansar no Senhor, você vai trabalhar na dependência do Senhor,
Você vai projetar na dependência do Senhor. Você vai se organizar na dependência do Senhor. Você vai estudar na dependência do Senhor. Você vai fazer tudo na dependência e na direção do Senhor. E quando as coisas fugirem do seu controle, você não vai se desesperar. Por quê? Porque você não caminha sozinho. Você não está sozinho. Do reino que você faz parte, o Senhor é fiel e Ele cuida dos mínimos detalhes. Não vai precisar você se desesperar. Não vai precisar você chutar o pau da barraca, como diz o adágio popular. Não vai precisar isto. Por quê? Quando algo foge do seu controle, você tem um Deus que providencia. Sabe com esse trecho o que é que Jesus está fazendo o povo refletir? Volta para o deserto. No deserto não tem fonte de água. Não tem produção de alimento. Não tem loja para comprar roupa. Não tem tecelões, mas as Escrituras diz que Deus não deixou uma roupa envelhecer e rasgar, um calçado não envelheceu e rompeu, e o povo não ficou com fome nem sedento, não passou nem frio e nem calor, porque quando nós andamos na dependência do Senhor, Deus cuida dos detalhes que para nós é impossível. Fica de pé em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Essa palavra tem um endereço certo. Essa palavra tem um endereço. Não é o coração de um nem de dois. É de todos nós. É Deus dizendo: viva a dependência de mim. Viva comigo. Viva ao meu lado. E eu cuidarei dos detalhes da sua vida. Por que é que Daniel não se desespera ao entrar na cova de leões? Porque ele sabia com quem ele andava. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se desesperaram, mesmo com a ameaça do fogo estar sendo aceso 7 vezes mais. Sabe por quê? Porque ele sabia quem estava no controle da vida dele.